Quando a vida fica difícil, quando tudo parece se fechar ao mesmo tempo e a pressão parece insuportável, é nesse momento que a sobrevivência não é mais opcional, ela é essencial. Entenda que você não pode de forma alguma passar por estações difíceis, porque ou você se mantém firme ou se quebra. Ou você enfrenta a situação ou desiste. Porém, essas tempestades sempre aparecem. Mas o que separa aqueles que continuam se movendo daqueles que sucumbem sob o peso? Não é o talento, não é a educação, muito menos a sorte, é a estratégia, a mentalidade, a resiliência forjada na disciplina. Há coisas que você deve fazer, coisas inegociáveis, se quiser superar os tempos difíceis com a cabeça erguida, mantendo o seu futuro intacto. Não são táticas extravagantes ou soluções temporárias. São táticas fundamentais. Quando tudo o mais estiver tremendo, essas são as âncoras que o manterão firme. Esses são os hábitos, as decisões, as mudanças de perspectiva que transformam a sobrevivência em força. Isso não é teoria, isso é o que é preciso. Quando as luzes se apagam, quando o barulho fica alto, quando a dor é real, é nisso que você deverá se agarrar. Você deverá assumir o controle da sua mente para que tudo corra bem. Quando a vida fica difícil, seu maior inimigo não é a pressão externa, é seu diálogo interno. É a voz que diz: não consigo lidar com isso. Isso é demais para mim. Isso não é justo. E então, se você deixar que essa voz o conduza, ela o levará a um lugar escuro, a um lugar fraco, a um lugar para onde você não quer ir. Tempos difíceis são um teste de disciplina mental, porque quando o mundo lá fora começa a tremer, sua única chance é garantir que o mundo interior permaneça sólido. Você não pode se dar ao luxo de deixar seus pensamentos girarem em espiral. Não pode se dar ao luxo de dar ao medo um lugar à mesa. Você precisa lutar para proteger seu foco, suas crenças e seus padrões. Isso não significa fingir que está tudo bem. Significa escolher o tipo de energia que você vai alimentar. Você está alimentando o pânico ou a clareza? Você está contando histórias que o enfraquecem ou está falando verdades que lhe dão força? Sua mente pode ser seu pior inimigo ou seu maior aliado, mas ela não escolherá um lado. Ela seguirá seu exemplo. Isso significa que você precisa liderá-la. Você precisa direcioná-la. É preciso dizer a ela para onde ir quando tudo ao seu redor estiver tentando puxá-lo para baixo. E você faz isso tomando consciência de seus pensamentos, capturando-os no momento em que surgem, questionando-os toda vez que aparecem, desafiando todas as mentiras que surgem na mesma. Você faz isso sendo deliberado em relação à sua linguagem, a maneira como fala consigo mesmo quando não há mais ninguém por perto, porque é no silêncio que a sua sobrevivência está sendo decidida. Quando você está em meio a uma tempestade, você não precisa de positividade, você precisa de presença. Não precisa também de entusiasmo, você precisa de hábitos. Você precisa acordar e fazer o trabalho antes que o caos possa convencê-lo a desistir. Você precisa se basear na disciplina, não para obter resultados, mas sim para que não seja puxado para baixo. A resistência mental não se trata de se mostrar forte, trata-se de ser realista consigo mesmo.
Trata-se de entender que a vida não deixará de ser difícil só porque você está sobrecarregado. Trata-se de ser capaz de dizer que isso é difícil, mas não vou desistir. Trata-se de encarar a verdade de frente, sem deixar que ela o destrua. Você treina sua mente da mesma forma que treina seu corpo. Representantes, consistência, repetição. Você não espera até que as coisas estejam fáceis para desenvolver sua força mental. Você a constrói no meio da tempestade. Você a constrói escolhendo em que se concentrar, decidindo o significado que atribui à sua dor, montando guarda nos portões de seus pensamentos. Você deve se tornar o tipo de pessoa que sabe como dar poder à sua própria alma quando tudo o mais está desmoronando. Deve se tornar o tipo de pessoa que sabe como respirar quando a pressão aumenta, que sabe como reiniciar, realinhar e continuar aparecendo mesmo em meio à escuridão. Não porque seja fácil, mas porque você se recusa a ser governado pela fraqueza. Controle sua mente ou ela controlará você. Isso não é um clichê. Isso é sobrevivência em tempos difíceis. Se você não está à altura da ocasião, você cai no nível de sua preparação, e sua preparação começa em seus pensamentos. Você deve simplificar tudo. Quando a vida fica pesada, quando a tempestade chega, quando sua energia está baixa e sua capacidade é testada, a complexidade se torna sua inimiga aqui. A complexidade drena a energia. Ela sobrecarrega seu foco. Ela alimenta a sua ansiedade. Quando tudo ao seu redor se torna caótico, seu poder vem da criação de clareza em seu mundo. Isso significa cortar tudo o que é desnecessário. Você precisa reduzir sua vida ao que realmente importa, ao que realmente o faz avançar, ao que realmente o fortalece. As pessoas se perdem em épocas difíceis porque tentam carregar muita coisa. Elas tentam administrar o estresse, consertar os outros, manter as aparências, perseguir metas, atender às expectativas e tudo isso elas fazem ao mesmo tempo. Mas quando a pressão é real, você não precisa de mais coisas em seu prato, você precisa de menos. Esse é o momento de reduzir as coisas, ser honesto sobre o que importa, identificar os poucos itens não negociáveis, o pequeno punhado de prioridades que, se você continuar a se dedicar a elas, o manterá fundamentado, forte e sem desvios. Você precisa de ritmo, deixando de ser aleatório. Você precisa de uma rotina que acalme sua mente, uma estrutura que lhe dê certeza quando o mundo parece instável. Talvez isso seja levantar no mesmo horário, movimentar o corpo por 10 minutos, escrever um diário, fazer uma caminhada, beber água, dizer não às coisas para as quais você costumava dizer sim. Simplicidade não é fraqueza, é foco, é clareza, é estratégia, é a decisão de tornar a vida mais leve para que você possa carregar o que importa com mais força. Em tempos difíceis, a pior coisa que você pode fazer é tentar viver como se tudo estivesse normal, porque não está. Se você estiver em uma tempestade, pare de fingir que é verão. Pare de se prender a padrões que não se encaixam na estação em que você está. Isso não significa que você está desistindo. Isso significa que você está se adaptando, está escolhendo o que lhe dá energia e o que não lhe dá. Há poder em dizer não, estou fazendo isso agora. Não estou respondendo a esse drama. Não estou buscando esse resultado. Não estou tentando ser tudo para todos. Porque se isso não estiver
te fortalecendo, de certa forma, estará te enfraquecendo. Nesse momento, você não pode se dar ao luxo de desperdiçar forças. Fique quieto, seja pequeno, se concentre. Quais são as 3 até 5 coisas que, se você as fizer de forma consistente, o manterão em movimento, mesmo que seja um movimento lento? Responda isso a si mesmo. Quais são as poucas decisões que você pode tomar todos os dias que o manterão alinhado, firme e no chão quando tudo mais parecer errado? A verdade é que a sobrevivência não é complicada. Ela é apenas difícil, mas a dificuldade se torna mais fácil quando você para de tornar a vida mais pesada do que ela precisa ser. Quando você para de perseguir 10 direções diferentes e começa a se concentrar nas poucas coisas que o mantêm forte, você não precisa consertar tudo, não precisa alcançar tudo, não precisa resolver toda a tempestade em um dia. Você só precisa se manter firme, consistente, continuar respirando, continuar aparecendo. E você faz isso simplificando. Elimine tudo o que não serve para a sua paz, sua força, sua clareza. Escolha menos, mas escolha melhor. E você descobrirá que, mesmo nas estações mais difíceis, você ainda tem o que é preciso para resistir. Você deve continuar aparecendo quando tudo em você quiser desistir. Quando sua energia se esvai, quando sua motivação se esgota, quando seu coração se sente pesado, ainda assim você deve continuar aparecendo. Não de forma perfeita, nem de forma poderosa, mas de forma consistente. Haverá dias em que você não terá vontade de sair da cama. Dias em que parece que nada do que você está fazendo importa. Dias em que o progresso é invisível e a esperança parece uma mentira. E nesses dias, você ainda se mexe. Você ainda faz as repetições. Você ainda faz a caminhada. Você ainda escreve as palavras. Você ainda segue em frente. Porque o impulso não se importa com o que você sente, mas o que você sente para que seja mudado precisará do impulso. O progresso não espera que você se inspire. Ele recompensa a ação, mesmo a pequena ação, especialmente a pequena ação. As pessoas acham que a sobrevivência significa encontrar uma explosão de força e, heroicamente, seguir em frente. Porém, na maioria das vezes, isso significa arrastar-se em uma névoa sem aplausos, sem resultados, sem clareza, apenas com fé, sem repetição, apenas com coragem. Você precisa decidir que, mesmo que seu ritmo diminua, sua presença não vai parar. Que mesmo que seu humor caia, seus hábitos não cairão. Que mesmo que sua paixão desapareça, sua disciplina o levará até que ela retorne. Não se trata de vencer todos os dias. Trata-se de não desistir. Trata-se de calçar os sapatos quando você não quiser. Trata-se de pegar o telefone quando sua mente está dizendo para se isolar. Trata-se de insistir em mais uma série, mais uma hora, mais uma conversa incômoda. Você não se sentirá forte todos os dias. Não é esperado que se sinta, mas sua presença é uma arma. Sua capacidade de continuar aparecendo, mesmo que seja confuso, mesmo que seja silencioso, mesmo que seja invisível, isso é o que constrói sua resiliência. Não confunda exaustão com fracasso. Não confunda desânimo com derrota. Você pode estar cansado. Você pode sentir que esta época é injusta, mas não pode desaparecer. Você não pode abrir mão de seu futuro só porque hoje está difícil. Às vezes, a coisa mais poderosa que você pode fazer é simplesmente se recusar a ir embora.
recusar-se a quebrar sua própria confiança, recusar-se a abandonar a versão de você que está contando com sua consistência. Seu futuro não precisa que você seja heróico. Ele precisa que você seja confiável, que faça as pequenas coisas, que permaneça em movimento, que plante sementes, mesmo quando o solo parecer seco, porque o dia em que você quer desistir é muitas das vezes o dia que teria mudado tudo. E a única maneira de saber é se você continuar, mesmo quando estiver entorpecido, mesmo quando estiver com raiva, mesmo quando parecer que ninguém o vê, especialmente naquele momento, porque esses são os dias que forjam você. Esses são os dias que o transformam em alguém que pode carregar peso sem desmoronar. A sobrevivência é uma escolha feita todas as manhãs, não uma vez, nem ocasionalmente, todos os dias. E essa escolha se torna sua identidade, ela se torna seu ritmo, torna-se a prova de que você pode suportar até mesmo as estações mais sombrias sem abandonar a si mesmo. Portanto, não importa o que aconteça, você chega atrasado se for preciso, cansado se for preciso, mas não quebra a corrente, não abandona o processo. Não desista da vida que você ainda não terminou de construir. Você precisa proteger sua paz. Quando você está em meio ao caos, sua sobrevivência depende do que você deixa entrar e do que mantém fora. Nem tudo merece sua energia. Nem todos merecem seu acesso. Há um tipo de exaustão que não vem do fato de se fazer muito. Ela vem de absorver muita coisa, muitas opiniões, muito barulho, muitas pessoas projetando seus medos, suas dúvidas, suas limitações em você. E se você não se controlar, carregará um peso que nunca foi seu. Em tempos difíceis, sua paz se torna sagrada. Você não pode se dar ao luxo de permitir que as pessoas a perturbem só porque estão acostumadas a ter sua atenção. Não pode se dar ao luxo de permitir que o drama se enraize em uma época em que você precisa de clareza. Você não pode se dar ao luxo de permitir que o caos de outras pessoas se torne sua atmosfera. Isso significa dizer não sem culpa. Isso significa recusar convites. Isso significa fazer log-off desconectando-se de qualquer coisa que lhe roube a estabilidade. Porque seu sistema nervoso não se importa em ser educado. Ele se preocupa com a sua segurança. E se a paz é o que mantém estável, então ela não é opcional. Não é um luxo. É uma estratégia de sobrevivência. É oxigênio. É uma armadura. E você a protege estabelecendo limites, escolhendo a quietude, afastando-se de qualquer coisa que não corresponda à energia que você está tentando manter. Você não é obrigado a ficar acessível às pessoas que o esgotam. Não é obrigado a explicar sua necessidade de silêncio. Você tem permissão para construir um mundo ao seu redor que apoie sua força, mesmo que os outros não entendam isso. A verdade é que nem todos merecem acompanhá-lo nas épocas difíceis. Algumas pessoas só acrescentarão confusão, insegurança e barulho. E só porque alguém esteve perto de você, não significa que essa pessoa deve ter um lugar na primeira fila para ver sua dor. Esta é a época de acesso seletivo, de escolher conversas que o nutram, de estar perto de pessoas que o lembrem de sua força e não de suas feridas, de proteger sua vida e sua saúde, para proteger sua agenda como se sua vida dependesse disso, porque depende. A paz não é uma ausência de luta, é a presença de perspectiva, é o que permite que você respire enquanto todo o resto parece sufocante. E quanto mais você a protege, mais clareza ganha,
mais direção encontra e mais capaz se torna. Portanto, se alguém não respeita seus limites, essa pessoa não respeita sua sobrevivência. Se algo o tira do alinhamento, você não deve mais atenção a isso. Se um lugar ou uma pessoa lhe custar a paz, toda vez que você se envolver, a matemática é simples, é muito caro. Não há prêmio para sofrer desnecessariamente. Não há medalhas por permanecer leal à disfunção. Esta não é a época de provar sua resiliência tolerando o caos. Esta é a época de guardar sua energia como se fosse tudo o que você tem. Em alguns dias, é. E quando a paz se torna a sua prioridade, tudo muda. Você se move mais devagar, mas com propósito. Você fala menos, mas com mais peso. Você para de reagir e começa a responder. Você para de explicar e começa a escolher. É assim que você consegue superar. Não se tornando mais parecido com a tempestade, mas se tornando mais parecido com a calma que o conduz através dela. A paz não é um traço de personalidade, é um movimento de poder. Em tempos difíceis, ela é seu alicerce. Você deve encontrar significado na dor. Quando tudo desmorona, quando você está sofrendo, quando nada parece fazer sentido, seu instinto será fugir, correr, entorpecer-se e evitar. Mas você não pode curar o que se recusa a enfrentar. A dor não é apenas algo que deve ser superado, é algo com que se deve aprender. E se você não encontrar significado naquilo pelo qual está passando, você a desperdiçará. Você sairá do outro lado amargurado em vez de melhor. Você não precisa amar a tempestade, não precisa fingir que ela não dói, mas você precisa decidir que ela não será em vão. Você deve decidir que esta temporada vai moldá-lo, afiá-lo, aprofundá-lo, mesmo que primeiro o abra. Há um tipo de força que só pode ser encontrado na luta, não no sucesso, não no conforto. É na dor crua e sem filtros. É aí que você se conhece. É aí que você descobre do que é feito. E se você permanecer presente por tempo suficiente, se parar de perguntar por que eu e começar a perguntar o que isso pode me ensinar, você começa a mudar. Você deixa de ser uma vítima de suas circunstâncias e começa a se tornar um administrador de seu crescimento. A verdade é que o crescimento dói, mas ficar preso também dói. Assim como a negação, assim como fingir que tudo está bem quando não está. A diferença é que a dor com um propósito muda você. Você deve encarar a dor de frente e dizer que ela não tem poder de te quebrar. Você pode me construir, você pode me ensinar o que importa, você pode me refinar, você pode me apresentar a uma força que eu nunca soube que tinha, mas não pode me quebrar. Se sucumbir à dor é um erro que você não deve de forma alguma se dar ao luxo de cometer. Os momentos difíceis não apenas testam você, eles o treinam. Eles revelam o que estava escondido. Eles desenvolvem o que não estava desenvolvido. Eles removem o que nunca foi necessário. E você não vê isso no momento, mas você verá. Se você tentar anular a dor, anulará a lição. Se você apressar o processo, perderá a transformação e não poderá se dar ao luxo de passar pelo fogo só para sair igual. Você precisa encontrar um motivo para continuar, não um motivo superficial, um motivo real, um que agarre seu coração e não o solte. Um motivo que diga que, se eu conseguir passar por isso, nunca mais serei o mesmo, e isso valerá a pena. Às vezes, esse motivo é seu futuro, às vezes é sua família, às vezes é sua fé, às vezes
é simplesmente a pessoa que você ainda não conheceu. A versão de você que só a dor pode revelar. Mas seja qual for a razão, você deve se agarrar a ela, porque a dor sem propósito é insuportável. Portanto, vá fundo. Faça as perguntas difíceis. O que esta temporada está me ensinando? O que estou aprendendo sobre mim mesmo? O que preciso mudar? O que precisa ser curado? O que eu nunca quero esquecer sobre essa experiência? Você não pode escolher a tempestade, mas pode escolher o que ela cria em você. Você pode escolher se quer que ela o defina ou o refine. Você pode decidir se ela será o fim de algo ou o começo. É assim que você sobrevive, não apenas passando pela dor, mas usando-a. Ao encontrar significado, ao transformar os capítulos mais brutais de sua história no alicerce de sua força, você deve permanecer conectado. Quando tudo desmorona, o isolamento começa a se parecer como um porto seguro. Você começa a dizer a si mesmo que ninguém o entende. Vou lidar com isso sozinho. Não quero ser um fardo. Essa mentalidade é perigosa. Porque, embora a solidão possa ser curativa, o isolamento pode ser letal. Quanto mais você se afasta, mais fácil se torna a espiral. Quanto mais você se convence de que não precisa de ninguém, quanto mais você se afunda no modo de sobrevivência, e é aí que sua visão começa a ficar embaçada. A conexão não é apenas emocional, ela é estrutural. Ela lhe dá responsabilidade, ela lhe dá reflexão, ela lhe dá feedback, perspectiva e força quando sua própria força está se esvaindo. Em tempos difíceis, a tendência é nos retrairmos, mas é nesse momento que você mais precisa de pessoas. Não de pessoas que tenham pena de você, não de pessoas que lhe deem respostas fáceis, mas de pessoas que se sentem com você, que o apoiem, que lhe digam a verdade, que o lembrem de quem você é quando você se esquecer. Você precisa de alguém que diga: eu vejo sua dor e não vou embora. Você precisa de alguém que não esteja tentando consertá-lo, mas que se recuse a deixá-lo desaparecer. Esse tipo de presença não é opcional, faz parte de sua cura. Mas aqui está a verdade. A conexão nem sempre é conveniente. É preciso esforço, requer vulnerabilidade. É preciso estender a mão mesmo quando você não está com vontade, mesmo quando seu instinto diz: fique quieto. É aí que você precisa falar. Você precisa abrir a porta, nem que seja um pouco. Precisa deixar as pessoas entrarem em seu processo. Você não precisa se apresentar. Não precisa ser forte para elas. Você só precisa ser honesto. Às vezes, a sobrevivência soa como: ei, não estou bem hoje. Às vezes, parece que você está sentado em silêncio com alguém que simplesmente permite que você fale. Às vezes, é um telefonema, uma caminhada, uma carta, um momento de contato visual que o lembra de que você ainda é humano. Você não foi feito para fazer isso sozinho, mesmo que você tenha aprendido a depender de si mesmo, mesmo que já tenha se machucado antes, mesmo que pareça mais fácil ficar em silêncio. Os momentos difíceis têm uma maneira de convencê-lo de que você está sozinho. Isso é mentira. Você não é fraco por precisar de conexão. Você é sábio, porque ninguém passa pela vida sozinho, e aqueles que fingem que podem, quebram em silêncio. Não há nada de errado em precisar de ajuda. Não há nada de errado em precisar de alguém para ouvir, para caminhar ao seu lado, para dizer que você não precisa carregar isso sozinho. Isso não é fraqueza, é força. E sim, nem todo mundo estará seguro, nem todo mundo entenderá, mas isso não é motivo para se isolar.
Esse é um motivo para escolher sabiamente, para encontrar as pessoas que conquistaram sua confiança, para continuar buscando conexões que pareçam sólidas, que pareçam reais. A sobrevivência não se trata apenas de permanecer forte, trata-se de manter-se apoiado. Você precisa de pessoas ao seu lado, pessoas que não precisam que você seja perfeito, pessoas que não esperam que você tenha tudo sob controle, pessoas que estão dispostas a atravessar a confusão com você, não ao seu redor. Talvez você só tenha uma pessoa assim. Talvez você tenha que construir esse círculo do zero, mas vale a pena, porque a conexão é sua âncora. E no meio da tempestade, às vezes você não precisa de respostas. Você só precisa saber que não está sozinho. Quando o mundo parece pesado, seu corpo o sente primeiro. O estresse não vive apenas na sua mente, ele se instala nos ombros, no peito, no intestino, ele tensiona seus músculos, ele encurta sua respiração, ele inunda seu sistema. E se você não o eliminar, ele permanece e se acumula. Ele o aprisiona em um círculo em que a exaustão mental transforma em fadiga física. E antes que você perceba, está preso em uma névoa da qual não consegue se livrar. O movimento não se trata de condicionamento físico em tempos difíceis. Tem a ver com liberdade. Trata-se de movimentar sua energia, livrar-se do peso, criar impulso quando sua motivação se esvai. Você não está treinando para impressionar, está se movimentando para sobreviver. Seu corpo precisa de ritmo, ele precisa de ativação, precisa de oxigênio, fluxo sanguíneo, aterramento. Quando você sente que está se afogando em pensamentos, o movimento o leva de volta ao seu corpo, de volta ao movimento, de volta a algo que você pode controlar. Você não precisa de uma academia, não precisa de um plano, não precisa de permissão. Você só precisa se movimentar. Caminhe pelo quarteirão, alongue-se, faça 10 flexões, dance em seu quarto sem música, qualquer coisa que quebre a quietude. O que quer que quebre o ciclo, porque o movimento interrompe a depressão. O movimento elimina a desordem mental. Ele lhe dá a chance de mudar de estado físico, químico e emocional. Seu corpo é uma ferramenta, e se você o ignorar, ele se tornará uma armadilha. Não é possível pensar para sair de algumas tempestades. Você tem que se mover através dela. Há dias em que a clareza não vem do diário, da meditação ou de uma conversa profunda. Ela vem do suor, do ritmo, da respiração. Você não precisa fazer isso perfeitamente. Você não precisa seguir uma rotina. Só precisa interromper o congelamento. Você precisa provar ao seu cérebro que não está preso, não está desamparado, não é prisioneiro da sua dor. O movimento é a forma de se comunicar com o sistema nervoso. É assim que você diz: ainda estamos aqui, ainda estamos vivos, ainda temos poder de ação. E às vezes, o simples fato de se levantar e atravessar a sala já é uma vitória. Não subestime isso. O corpo se lembra de tudo, de cada estresse, de cada trauma, cada momento em que você se sentiu inseguro e, quando a vida é dura, seu corpo armazena isso. Portanto, dê a ele uma saída, dê a ele uma liberação, dê a ele a chance de se livrar do que está guardando. Não se trata de sua aparência, trata-se de como você sobrevive. Trata-se de como você regula seu estado quando nada mais está funcionando. Trata-se de como você consegue passar a próxima hora sem entrar em colapso. Haverá dias em que a coisa mais espiritual que você pode fazer é se mover. Não pensar, não analisar, não falar. Apenas se movimentar.
Saia de sua cabeça e entre em seu corpo. Caminhe até que os pensamentos diminuem. Alongue-se até que a tensão diminua. Respire até que seus ombros caiam. Não espere pela motivação. Não fique esperando o momento perfeito. Movimente-se com frequência. Movimente-se mesmo quando não estiver com vontade, especialmente quando não estiver com vontade, porque o movimento cria impulso e o impulso pode salvar sua vida. Você deve monitorar suas entradas. Em uma temporada difícil, o que você consome torna-se fundamental. Quando sua mente está vulnerável, quando seu espírito está em baixa, você é mais impressionável do que imagina. Se você se alimentar de medo, negatividade, indignação, desesperança, não se surpreenda quando se sentir entorpecido, ansioso ou preso. Seu estado emocional está diretamente ligado ao que você permite. Este não é o momento de ficar sentado assistindo a TV sem pensar ou cercar-se de pessoas que esperam constantemente o pior. Este é o momento de proteger seu ambiente, como se sua vida dependesse disso, porque em muitos aspectos depende. Quando você está no modo de sobrevivência, precisa ser intencional em relação a tudo o que deixa entrar. O que você ouve, o que lê, com quem conversa, o tom das vozes ao seu redor. Nem tudo é seguro para a sua paz. Nem tudo é seguro para a sua clareza. Você não pode, de forma alguma, ouvir as pessoas que são viciadas em reclamações e esperar se sentir esperançoso. Você não pode, de forma alguma, passar o dia inteiro consumindo crises e esperar se sentir calmo. Você não pode, de forma alguma, continuar se envolvendo com coisas que o fazem se sentir menor, mais fraco ou com mais medo de esperar se reerguer. Você simplesmente se torna o que absorve. Você reflete aquilo a que se expõe e, em um momento difícil, sua energia é valiosa demais para ser desperdiçada. Você precisa derramar o que o eleva. Você precisa guardar sua atenção como se fosse o mais sagrado. Você precisa ouvir a verdade. Você precisa ouvir a coragem. Você precisa ouvir as vozes de pessoas que superaram tudo, que falam sobre a vida, que desafiam o medo, que te reconstroem quando você está desmoronando. Você já está em uma batalha. Não se cerque de pessoas ou mensagens que te sobrecarreguem. Encontre as mensagens que te lembram quem você é, que te elevam, que te ajudam a recomeçar, que dão força ao seu processo. Você não precisa de 100 vozes no seu ouvido. Você precisa de algumas vozes consistentes que te mantenham firme, que te traga de volta ao centro e que te diga: isso é difícil, mas você consegue lidar com isso. Cuide do seu espaço. Leia as palavras que te nutrem. Ouça as coisas que te alimentam. Fique perto das histórias que te inspiram. Se distancie de qualquer influência que te leve a uma escuridão mais profunda. Mesmo pequenas mudanças fazem a diferença. 10 minutos de algo que te centralize, um momento de silêncio, uma página de um livro que fale à sua alma, uma pessoa que abra espaço para a sua realidade sem alimentar o seu medo. Sua sobrevivência não é apenas física, é psicológica. E quando o mundo parece caótico, você deve construir um mundo interior que pareça sólido. Você deve decidir o que tem acesso à sua mente. Nem tudo merece uma voz na sua vida. Nem todos podem falar em sua direção. Em tempos difíceis, você não precisa de barulho. Você precisa de alimento. Você deve parar de negociar com o medo. Em tempos difíceis, o medo fica mais alto.
Ele se multiplica, ele constrói argumentos que parecem razoáveis, ele se veste de lógica e diz que agora não é o momento. O medo lhe diz para jogar pelo seguro, para esperar, para se encolher, para adiar suas decisões, para evitar riscos, para ficar onde está, mesmo que onde você está esteja te quebrando. O medo não é uma voz em que se pode confiar quando a pressão está alta. O medo sempre parece maior através das lentes do estresse. E se você começar a fazer acordos com ele, ele não vai parar com uma decisão, ele vai tomar tudo. Começa com uma única hesitação e, assim, hesitações sem fim. E aqui você está construindo toda a sua rotina em torno do conforto, da segurança, do agora não. E de repente você construiu uma prisão com sua própria proteção. Não há nada de errado em ser cauteloso, mas há uma diferença entre ser estratégico e ficar paralisado. E você sabe a diferença. Você sente isso no seu íntimo. Se você continuar negociando com o medo, perderá o impulso necessário para sair dessa, porque o medo não é um negociador justo. Ele só tira, nunca cede. Ele não está lá para te proteger, ele está lá para preservar a versão de você que está com medo. E se você leva a sério a sobrevivência nessa temporada, essa versão de você não pode ser a que deverá estar no comando. Você não supera o medo discutindo com ele. Você o supera agindo apesar dele, escolhendo a coragem antes de se sentir pronto, fazendo o que sabe que precisa fazer, mesmo enquanto suas mãos tremem. Haverá momentos em que o movimento que você precisa fazer o aterrorizará. Isso não é sinal de que você deve parar. É um sinal de que você está perto do crescimento, perto da liberdade, perto de algo novo. E você nem sempre se sentirá ousado. Você nem sempre se sentirá corajoso. Mas você não precisa sentir isso para ser assim. Você só precisa se mover. Você só precisa dizer: medo, eu te entendo, mas você não decide. Não se trata de imprudência, trata-se de se recusar a deixar o medo narrar o seu futuro. Trata-se de se recusar a deixar que o seu próximo passo seja ditado pelo seu pior cenário, porque o custo de deixar o medo decidir não é apenas a inação, é arrependimento, é potencial não utilizado, é progresso atrasado, é poder desperdiçado. Então você aparece com medo, você fala com medo, você entra na sala com medo, você dá o tiro com medo, você continua se movendo com medo, porque o que está do outro lado do medo é sempre algo maior do que o que está por trás dele. A coragem não é barulhenta, é silenciosa, muitas vezes é invisível, é a decisão que você toma em silêncio quando ninguém está torcendo por você, quando ninguém está olhando, quando tudo em você diz: espere, e você se move mesmo assim. Se você quer sobreviver a esta temporada, precisa se acostumar com o medo estando na sala, mas você não lhe entrega o microfone, você não o deixa dirigir, você o deixa ficar quieto no banco de trás quando você constrói a vida que ele disse que você não poderia ter. Você deve manter sua visão viva em momentos difíceis. É fácil perder de vista para onde você está indo. É fácil ser consumido pelo que dói, pelo que falta, pelo que é incerto. Mas se você deixar a dor do presente eclipsar, o futuro que estava construindo ficará para trás porque você simplesmente se esqueceu por que começou. Você esquecerá que essa temporada é um capítulo, não a história toda. E quando você esquece sua visão,
a sobrevivência começa a parecer inútil. Você deve se lembrar por que essa luta importa, por que sua cura importa, por que seu crescimento importa, porque vale a pena acordar, aparecer, tentar novamente, mesmo quando parece que nada está mudando. Você não precisa apenas de disciplina em tempos difíceis. Você precisa de direção. Você precisa de algo para almejar, algo em que se agarrar quando o progresso é invisível, algo que te impulsione para frente quando você não consegue mais se esforçar. Sua visão não precisa ser grandiosa, ela só precisa ser clara. Ela precisa significar algo para você. Ela precisa tocar algo real em você. Caso contrário, quando ficar difícil você vai se afastar, se acomodar, se fechar. Você precisa se lembrar do futuro que está protegendo, da pessoa que está se tornando, do padrão que está estabelecendo, das pessoas que impactará, da história que está reescrevendo. Você não precisa de motivação. Você precisa de convicção. Você precisa de uma visão forte o suficiente para fazer o sofrimento significar alguma coisa. Você precisa de algo tão real, tão enraizado, que faça sua luta atual parecer temporária. Mesmo quando é implacável, você não constrói uma visão a partir do conforto. Você a constrói no caos, na dor, na névoa, no fracasso. Você a constrói levantando a cabeça, mesmo quando o seu coração está cansado e dizendo: vou a algum lugar. Ainda não sei como, mas me recuso a ficar aqui. Você fala sobre o seu futuro em voz alta, quando a sua realidade diz que você está mentindo. Você mantém a imagem do seu próximo capítulo na mente como se fosse oxigênio. Você para de esperar por provas. Você decide acreditar antes de ver. É isso que torna a visão poderosa. Não é um instantâneo do que é um projeto para o que será. E em tempos difíceis, é a única coisa forte o suficiente para te ajudar a superar. Não se trata de ilusão, mas é sobre um objetivo que deve ser alcançado. É sobre direção. É sobre se manter alinhado com o que importa, quando todo o resto clama por sua atenção. Escreva sua visão, fale sobre ela diariamente, revise-a quando sua esperança se esvair. Não pense nela apenas, construa em torno dela, construa sua agenda em torno dela, seus limites, seus hábitos, suas pessoas. Quando estiver cansado, sua visão o lembrará por que o descanso é importante. Quando estiver desanimado, sua visão o lembrará de que essa dor faz parte de algo maior. Quando sentir vontade de desistir, sua visão sussurrará: ainda não é hora de desistir. Você sobrevive a tempos difíceis, recusando-se a viver apenas o momento presente. Você planta um pé na sua realidade atual e o outro no seu futuro. E cada passo à frente é uma declaração. Estou construindo algo. Estou indo a algum lugar. Você chegou até aqui por um motivo. Não para parar, não para desabar, mas para se manter de pé, para se fortalecer, para encarar o que vem a seguir com mais clareza, mais verdade e mais resiliência do que você jamais teve. Tempos difíceis são reais, mas você também é, e sua sobrevivência nunca foi sobre ser o mais forte. Trata-se de ser consistente, estar disposto, ser honesto o suficiente para se adaptar, firme o suficiente para preservar, ousado o suficiente para continuar aparecendo. Você não precisa ser perfeito. Você não precisa ter todas as respostas. Você só precisa fazer a próxima coisa certa, e depois a próxima, e depois a próxima. É assim que você consegue. Apegue-se aos seus princípios, proteja sua energia, fale a verdade sobre sua vida.
mesmo quando suas circunstâncias ainda não correspondem. É bom lembrá-lo de que você não é o que você está passando. Você é quem escolhe ser no meio disso. Existe uma versão sua do outro lado que você ainda nem conheceu. Mais forte, mais sábio, mais lúcido. E cada dia que você persevera, cada passo que você dá, está moldando esse futuro. Continue respirando, continue construindo, continue acreditando. Não deixe de consultar a descrição desse vídeo, porque nela possui links importantes para você.